Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui em mais um momento de fé com Manuel Costa e eu venho trazer uma mensagem de Deus até a sua vida. Às vezes, o nosso propósito está onde a gente menos espera, pode até estar no fundo do poço. Existem dias em que tudo parece que dá errado, né? Nossos sonhos parecem ficar distantes, a vida parece injusta, o coração começa a duvidar se Deus ainda está olhando por nós, mas se esses momentos não forem um desvio do propósito, e sim o próprio caminho para ele. Nós vemos a história de José, filho de Jacó, era um sonhador desde jovem. Deus lhe deu visões que apontavam para um futuro de destaque. No entanto, o que se seguiu foi um aparente colapso, né? Foi traído pelos irmãos, lançado num poço, vendido como escravo, acusado injustamente e preso. Por anos, a vida de José seguiu em uma direção completamente oposta àquilo que ele tinha sonhado, àquilo que ele tinha pensado. Mas o que parecia ser o fim era apenas o início. Cada queda foi um passo, cada injustiça uma preparação, cada silêncio uma escola de caráter. Porque uma coisa que a gente pouco tenta melhorar nas nossas vidas é o nosso caráter. José não se perdeu no meio da dor, ele não desistiu de ser fiel, mesmo quando não via as respostas. Em cada lugar onde foi lançado, ele decidiu florescer. No palácio ou na prisão, ele serviu com excelência. E quando o tempo de Deus chegou, ele foi exaltado ao governo de Egito, salvando não apenas uma nação, mas toda a sua família, inclusive os irmãos que haviam traído. Então, o propósito de Deus não é algo que se perde porque alguém te feriu, porque te rejeitaram ou porque a vida mudou de rumo. O propósito não morre no fundo do poço, ele se esconde lá por um tempo, até que você esteja pronto para revelá-lo com maturidade, humildade e fé. Quando as coisas dão certo, geralmente a gente fica orgulhoso, fica soberbo, sem perceber. Mas Deus, ele nos deixa, às vezes, pensando sobre o fundo do poço, justamente para alcançar uma maturidade espiritual em que você vai estar pronto para receber as dádivas de Deus na sua vida. Então, se você que sente que está longe do que Deus te mostrou, lembre-se de José, o processo é parte do propósito. Não corra do deserto, não odeie o poço. Eles são salas de espera, onde Deus molda o coração para que ele não se corrompa no palácio. Eu vejo tanta gente pedindo prosperidade e pedindo até dinheiro, uma vida financeira abastada para Deus. Mas Deus tem pessoas que, se pegarem essa situação financeira abastada nas mãos, é capaz de se perder totalmente. Nós não estamos preparados para muitas das coisas, é por isso que Deus dá com medida as coisas nas nossas vidas. O teu propósito é maior do que a dor, maior do que a traição, maior que a espera. Deus ainda está escrevendo a sua história. Não se preocupe com o tempo. E vou te falar uma coisa, o final da sua história vai ser glorioso. Em Gênesis 50:20 diz assim: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém o Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Consegue entender? Então, quando as pessoas estão planejando o mal contra a tua vida, Deus os torna em bem, para fazer como se vê neste dia, porque não é só a sua vida que vai ser preservada, a vida de muitas pessoas que estão ao seu lado, a vida de muitas pessoas que dependem de você. Então, meus irmãos, preste atenção. Nem tudo que reluz é ouro. Existe o tempo certo para as coisas acontecer nas nossas vidas, amém? Não queira apressar, não queira adiantar, porque pode ser que você se frustre diante de uma jornada inadequada
que você decidiu levar por conta própria. Amém? Vamos prestar atenção no que Deus tem nos mostrado assim, porque essas histórias não foram deixadas para nós por acaso. Sabe, a história de José e outras histórias bíblicas que nos dão exemplo de vida não é por acaso. Nem todos vão ser José, mas alguns vão ter essa oportunidade de viver o que José viveu. Outros estão em outras situações bíblicas, sabe? Nem as ovelhas têm que ter um comando, tem que ter um pastor para as ovelhas. Nosso maior sumo pastor é Jesus Cristo. Então vamos estar atentos à voz do nosso pastor e entender qual o propósito para cada vida, porque os propósitos vão diferenciar de vida para vida, não vão ser a mesma coisa, mas que Deus tem um propósito para a sua vida, eu tenho certeza, e o propósito dele é como a vontade, é boa, perfeita e agradável, e você vai desfrutar isso lá no final, amém? Fiquem na paz aí, vamos orar. Pai querido, Pai amado, agradecemos pelo dia, agradecemos, Pai, pelas nossas vidas, pela nossa saúde, por tudo que o Senhor tem nos dado. Agradecemos por essa palavra, por nos fazer entender o propósito para a nossa vida, que não devemos desistir no deserto, não devemos desistir no fundo do poço, não devemos desistir em circunstâncias nenhuma, porque tudo isso vai nos trazer maturidade espiritual para lidar com as coisas mais para frente. Abençoe, Senhor, nossas vidas nesse sentido. Abençoe nossa casa, nossa família, que a paz reine no nosso meio e que a saúde de Deus recaia sobre todos aqueles que estão doentes nessa manhã, nesse dia. Eu te louvo e te agradeço e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Paz, saúde e prosperidade e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém?